Fala galera, salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? A abstinência está acabando, é muito ruim, que fim de semana ruim, né? Sem jogo do Fluminense. Eu que gosto de automobilismo também não teve grande coisa de corrida, teve uma DTM meia boca, duas corridas bacanas da NASCAR com um acidente feio nos boxes, com uma atuação patética da direção de prova da Stock Car, que não deu bandeira amarela, não fechou os boxes para que os mecânicos fossem atendidos. Demorou para fazer isso, na verdade. Uma corrida meia boca da NASCAR. E futebol, nada. Esses joguinhos mequetrefe de seleção, né? Eu, particularmente, eu não sei você, coloca aí nos comentários se você gosta de jogo de seleção. Eu abomino seleção. Futebol para mim é dos clubes. A minha paixão é o Fluminense, não é seleção brasileira, não é nada, né? E eu quero ver jogo do Fluminense. Mas está acabando a abstinência, né? Amanhã, 19 horas, no Maracanã, Fluminense e Juventude. Né? O Fluminense, terceiro colocado do campeonato, enfrenta o Lanterna no Maracanã. E a presença da torcida do Fluminense ela é fundamental. Tá? Fundamental. Porque a gente sabe o quanto o Fluminense gosta de se complicar com jogos contra a turma de baixo da tabela. Então a presença da torcida, fazendo o time ficar louco da cabeça dentro de campo, ela é fundamental. Infelizmente, parcial de ontem, no início da tarde, dá conta de pouco mais de 20 mil ingressos vendidos. Como é que é, galera? Somos mais de 60 mil sócios. Eu sei que muitos são sócios de fora do Rio de Janeiro, mas, poxa, você que é sócio do Rio de Janeiro, que não vai pagar o ingresso, não vai por quê? O jogo não é tarde, você não vai chegar de madrugada em casa, né? Foi por quê? Por causa da eliminação contra o Corinthians? Você achava que ia ser fácil? Sério mesmo? No início do ano você achava que o Fluminense ia chegar na semifinal do Brasileiro? Da Copa do Brasil, perdão? Né? Eu não esperava. Né? Até porque no início do ano o técnico era Abel Braga. Para mim a gente ia ficar ali 13º, 14º no Brasileiro e seria eliminado ali no oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o fato é que a chegada do Fernando Diniz, né, potencializou esse time que nos levou até a semifinal da Copa do Brasil, né, e não nos classificamos, não foi pela derrota lá no Itaquerão. Né, o 3-0 foi completamente enganoso. Né, foi porque no Maracanã nós tivemos a chance de fazer um 3-1 ou 4-1 e empatamos em 2-2. Tá? Então, o jogo de ida no Maracanã nos prejudicou imensamente no confronto contra o Corinthians. E aí, lá no Itaquerão, o Fluminense não jogou bem, né? Optou pelo chutão ao invés da saída, né, no toque de bola, que é o que o Fluminense treina. Fábio dá um chutão, não volta rápido para o gol, a gente toma o primeiro gol. Ainda assim, no segundo tempo, a gente não criou grandes chances, mas pressionou bastante e tomou 2 gols lá no finalzinho, nos acréscimos. Né? Não reflete, o 3-0 não reflete exatamente o que foi o jogo. Né? Então, se é por isso, porque o Fluminense tem a chance de ganhar, ganhando do Juventude amanhã, partir com tudo para o G4 e quem sabe, né? Se o Palmeiras der mole, acho difícil, acho que o Palmeiras é o time mais regular do campeonato, né? Tem uma regularidade impressionante, mas pode acontecer. Em 2009 aconteceu com eles, por que não acontecer agora? E o Fluminense tem que estar ali pertinho. Então é garantir a vaga no G4, que vai garantir uma grana de Libertadores no ano que vem, se eu não me engano, são 3 milhões de dólares pela fase de grupos, né? Um dinheiro importantíssimo para o Fluminense, né? Sem contar a possibilidade de se classificando e quem sabe, por que não, chegar novamente à final da Libertadores no ano que vem. Mas para isso, a gente precisa ganhar do Juventude. E para ficar menos difícil, vamos dizer assim, ganhar do Juventude, a gente precisa da torcida. Só 20 mil pessoas, além de tudo, é prejuízo financeiro para o clube. Tá? O Fluminense tem problemas para a escalação, graças à atuação desastrosa, né, do seu Rafael Claus. Perdemos 2 zagueiros, o Manuel e o David Braz, né, que foram expulsos. Caio Paulista também não joga, mas isso não chega a ser um problema. O problema é quem entra. Né? Então, David Duarte está recuperado, treinando e deve ir para o jogo amanhã. Né? É um bom zagueiro, é um zagueiro com alguma técnica, um zagueiro bastante alto. Né? O Fluminense tem tido alguns probleminhas na bola aérea, então é um zagueiro bastante alto que pode nos ajudar muito, né, nessa parte defensiva e na ofensiva também, nas bolas aéreas ofensivas. Vamos jogar provavelmente sem zagueiro, ou então o Diniz vai chamar o Cipriano para compor o banco de reservas. Na lateral esquerda, acredito que jogue o Cris Silva, né? E aí por isso que eu falei, não ter Caio Paulista não é um problema.
né? O problema é quem entra, né? Então provavelmente vai ser o Cris Silva, até porque o Pineda não vai ficar no Fluminense, acredito que ele não jogue mais pelo Fluminense, né? O novo velho técnico do Barcelona de Guayaquil pediu o retorno do Pineda para o clube, né? Então vai com Deus, irmão, seja feliz, longe do Fluminense, né? O Fluminense não vai ter o Pineda pro ano que vem. Na história, são 27 jogos entre Fluminense e Juventude e é um confronto apertado, tá? O Fluminense teve 11 vitórias, foram 6 empates e 10 vitórias do Juventude. 43 gols marcados pelo Fluminense, 42 gols marcados pelo Juventude. Esse confronto ele é muito equilibrado, porque no Rio normalmente o Fluminense ganha, ou quase sempre o Fluminense ganha, e no Alfredo Jaconi quase sempre o Juventude ganha do Fluminense. Se eu não me engano, o Fluminense ganhou apenas uma vez do Juventude lá em Caxias do Sul. Esse confronto também tem 2 goleadas, uma para cada lado, históricas. Em 1999, pela Copa do Brasil, o Fluminense ganhou de 3-1 no Maracanã. E no dia 7 de abril de 1999, com uma atuação absolutamente ridícula do Marcão, não só dele, mas principalmente dele, o Juventude aplicou um 6-0 no Fluminense. Tá? E em 2004, o Fluminense, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, fez um 7-1 incrível no Juventude, com uma atuação de gala do Roger e, acreditem, um hat-trick do Rodrigo Tchui. Esse jogo acabou ficando em segundo plano na mídia, porque foi no exato momento, né? Os jogos eram paralelos, né? Com o jogo do São Paulo e São Caetano no Morumbi, quando o zagueiro Serginho teve um mal súbito e veio a falecer. Então, evidentemente, isso era uma prioridade do jornalismo, né? Um fato triste, né? Um fato que comoveu. Eu lembro de estar vendo pela televisão e ter trocado, né, para ver alguma coisa em algum lugar, acho que não me lembro onde, né, que eu vi ou falou durante o jogo, e eu troquei de canal para ver o que estava acontecendo, e foi muito, muito, muito triste o que aconteceu no Morumbi naquele dia. Mas no Raulino de Oliveira, o Fluminense enfiou um 7-1 sobre o Juventude, e continuou em 2004 uma campanha mediana. O Fluminense chegou em 9º lugar, se eu não me engano, né, com um time que tinha Roger, tinha Romário, e Rodrigo Tchui fez um hat-trick, acho que o único hat-trick da vida dele, não sei, naquele dia, lá no dia 27 de outubro de 2004. Então é isso, galera. Fluminense com um time quase completo, né, porque Caio Paulista, Cris Silva, Pineda, tanto faz como tanto fez. Se eu tivesse na lateral esquerda, ia produzir a mesma coisa que eles. E o David Duarte, acredito que vai fazer um bom jogo substituindo o Manuel, né, que volta no próximo jogo, estupidamente expulso pelo Rafael Claus. O STJD não desfez a expulsão, porque pode desfazer, na Europa é comum isso acontecer, o VAR não pediu para ver, enfim, é o caos de sempre na arbitragem brasileira, para dizer o mínimo, né? 7 horas da noite, amanhã, quarta-feira, 28 de setembro, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Lanterna para vencer e para se manter no G4 e quem sabe até assumir a 2ª posição, que também seria muito importante no final do campeonato, porque dá mais ou menos 1,7 milhão de reais a mais na premiação. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.